programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Já aqui do meu lado, o presbítero Ezequias, ele que é candidato a vice-prefeito pelo PL, na chapa fazendo parte aí com a Alessandra Vieira. Presbítero, muito boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios. Boa noite, Ney Lima, também boa noite a todos os ouvintes. Primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade e estamos aqui à disposição para as perguntas que vier. Primeiro eu gostaria que o senhor se apresentasse, certo, à população. O senhor é muito conhecido no segmento evangélico, certo? Não à toa que o senhor vem realmente através de movimentos religiosos, certo? Eu acredito que seja uma indicação também da congregação, e é esse seu perfil religioso que o traz aqui, que faz com que o senhor esteja nessa composição com a Alessandra Vieira. Mas fora do segmento evangélico, o senhor não faz parte do mundo político de Santa Cruz ainda, começa a entrar nesse momento. Quem é o presbítero Ezequias, então? Ney, eu nasci em Caruaru, mas toda a vida morei aqui. Eu só nasci em Caruaru porque naquela época as condições aqui de saúde, que ainda hoje está precária, né, de saúde, as mulheres não tinham crianças, não podia ter crianças aqui. Minha mãe foi ter em Caruaru, mas toda a vida eu sou daqui, de Santa Cruz. Me criei ali no bairro Cruz Alto, na rua Rio de Janeiro. Estudei na escola Servi Barros, sou filho do presbítero Erasmo, tenho mais 3 irmãos, Eliseu, Elias e Elilde. Minha mãe é enfermeira, ali no hospital, já está com 30 anos. E depois que a gente, o tempo foi passando, eu casei e eu fui morar ali em Pão de Açúcar, a qual também ali concorri à candidatura para vereador. Foi em que ano essa candidatura? 2012. 2012. 2012. E por causa de 6 votos a gente não entrou, mas... 6 votos? 6. Um voto, ele é muito importante. O que é que o senhor sentiu quando saiu o resultado da urna em Itacoatinga, que o senhor viu que não conseguiu ser vereador por 6 votos? Eu fiquei um pouco apreensível, né? Mas Vilaço foi muito bom comigo, e ele assim me deu a oportunidade, e já no mês de janeiro a gente assumiu ali, passamos ali 2 anos, e depois a gente foi para o Sertão, cidade chamada Iati, e já está com 6 anos que estamos aqui de volta, e somos presbíteros da Assembleia de Deus, e vendo a necessidade de Santa Cruz melhorar e ter também representantes evangélicos. Então, Deus abriu essa oportunidade de a gente entrar na chapa de Alessandra Vieira, e estamos aqui para trabalhar e para servir ao povo. O senhor falou agora da ausência de representantes evangélicos, mas o prefeito atual de Santa Cruz, o Fábio Aragão, é evangélico. Ele é adventista do 7º dia. Então, nesse caso, o senhor entende que mesmo assim há uma ausência, uma lacuna, ou ele representa os evangélicos na cidade? Não, ele representa, sim, os evangélicos, mas ele vai representar só até dezembro, porque a partir de janeiro quer representar eu. Ok. O cargo de vice-prefeito é um cargo de expectativa. A gente sabe que o vice-prefeito, a qualquer momento, ele pode assumir o mandato. Ele pode assumir o mandato de forma definitiva, no impedimento do prefeito, ou em alguns momentos. Se o prefeito fizer uma viagem, por exemplo, dependendo da distância, certo? Ou se sair do país, o vice precisa assumir o cargo. O senhor se sente preparado para assumir o cargo de prefeito em Santa Cruz do Capibaribe? O senhor já teve alguma outra experiência de gestão, seja pública, seja privada? Sim, eu me sinto, sim, preparado, porque eu já tive a experiência no meio da política, quando eu fui vereador ali em Taquaritinga, e você sabe muito bem que a prefeitura a gente não sabe de 100% tudo, mas só que um bom gestor, ele coloca pessoas qualificadas para quando a gente tiver alguma dúvida, ter pessoas ali qualificadas para também nos ajudar. E é isso que a gestão de Alessandra Vieira e a minha pessoa, nós vamos colocar pessoas qualificadas para nos ajudar. Mas eu me refiro à experiência de gestão mesmo, né? A empresa, porque o senhor falou do vereador, mas vereador é legislativo. Sim. O senhor já teve alguma experiência nesse sentido, não?
Não, porque eu só fui vereador, mas gestão ainda não. Mas nem na iniciativa privada, no caso. Não, não. O senhor se dedica a sua vida realmente totalmente à igreja. Sim, sim. Não há o senhor não tem confecção, algo do tipo, não. Não, eu já fabriquei no tempo que eu morava aqui em Santa Cruz, um tempo atrás, e depois eu fui para Pão de Açúcar, e quando eu voltei eu já estava ali responsável por algumas congregações. Mas eu já fabriquei sim, eu sou costureiro também, sou pedreiro e vou ser vice-prefeito. Ezequias, o religioso na política, né, ele gera sempre muita discussão, né? Em todo o Brasil há representantes religiosos, que inclusive alguns deles estão no parlamento, certo? E são bons parlamentares realmente. Mas muitas vezes há conflito, há pessoas que entendem que o religioso não deve entrar na política. Talvez o senhor já tenha recebido alguns questionamentos nesse sentido. Eu lhe dou a oportunidade também de falar sobre isso, certo? Por que a pessoa religiosa deve fazer parte, se inserir no contexto político? Olha, eu vou falar o que eu sempre tenho falado. Biblicamente, não é a politicagem, mas sim a política. Nós precisamos sim estar no meio da política. Por quê? Pela Bíblia, quando José governou, a Bíblia diz que o Egito ele prosperou quando José governou na casa de Potifar. E outras pessoas também da Bíblia governaram. Então foi muito próspero quando se tem alguém temente a Deus lá. Então, você que está em casa, você tem que entender que a política em si, ela envolve todos os aspectos. Ela envolve saúde, ela envolve educação. E quando a gente fala sobre os valores da família, que sempre a gente defende, aonde é que começa o valor da família? O valor da família começa em casa, porque a educação começa em casa. Então, quando tem alguém que se baseia dentro da palavra de Deus e está na frente de uma gestão, ou ajudando uma gestão como vai ser a partir de janeiro, então Santa Cruz vai ser muito próspero. E o evangélico precisa estar no meio, sim, da política e não da politicagem. Ainda nesse contexto, o senhor faz parte da Igreja Assembleia de Deus, não é isso? Na Igreja Assembleia de Deus é muito comum, né, que tenha, inclusive na esfera estadual, né, deputados indicados pelos pastores da igreja, pelos líderes da igreja. Outras igrejas são mais contidas nesse sentido, certo? Os líderes entendem que os fiéis devem direcionar o seu voto a quem quiser. No seu caso, o senhor entende, por exemplo, o senhor respeita, por exemplo, né, a pessoa que é da sua congregação e decide votar em uma outra opção, ou o senhor entende que os membros da igreja devem realmente ter um direcionamento nesse sentido de quem votar e em quem votar? Olha, veja só, a gente está em um país que ele é livre para qualquer um votar em quem quiser. Agora, só que a gente entende o seguinte, eu creio que as pessoas, se quiserem opinar por outras pessoas para votar, tudo bem. Mas, pelo que a gente tem sentido dentro das igrejas que a gente tem andado, o povo já está certo de votar na gente. Então, isso é... O povo da sua congregação, porque foi essa a pergunta que eu fiz. Sim, sim, sim. E as demais denominações, a gente tem andado, porque hoje as pessoas não estão votando mais por cor de partido, estão votando pela pessoa e a que aquela pessoa está defendendo. Mas é assim, da mesma forma que um católico vai votar em Alessandra Vieira, por exemplo, o senhor respeita também que um membro da sua igreja vote em outro candidato? Essa é a minha pergunta. Sim, sim, a gente respeita porque, primeiro, um voto é secreto. O voto é secreto. E a gente não interfere em voto de ninguém, apenas a gente, se o povo entendesse o que é a política ela é assim, você amostra os seus projetos, como Alessandra e eu estamos mostrando o que a gente tem para fazer durante esses 4 anos e muitos que estão lá em casa, às vezes ficam até brigando. Eu já fui vereador e eu sei, os eleitores ficam brigando pelos políticos, depois quando passa, os políticos conversam um com o outro, se ajuntam com o outro, o senhor sabe disso. Às vezes a gente vai em alguma viagem, está todo mundo junto. Então, gente, vamos fazer essa política
na paz, 45 dias, tudo vai passar, é só fazer o 22 que vai dar certo. Candidato, como foi que surgiu o convite para que o senhor fosse escolhido, fosse definido o vice de Alessandra Vieira? Havia outros nomes, a gente sabe que nos bastidores outras pessoas também se postulavam, mas como foi essa decisão? Olha, eu estava fazendo o meu nome para candidato a vereador. E no pensamento já de Alessandra, ela sempre dizia, dentro dos bastidores, eu também não sabia que queria alguém que fosse evangélico para compor a chapa dela. Mas até aí eu estava fazendo meu nome para vereador. E a nossa escolha foi através de uma construção. Como foi essa construção? Foi chamado uma pesquisa entre eles lá, que faz parte ali mais, que fica mais próximo deles. Então foi feita essa pesquisa, eles conversaram e foi construído. O nosso nome, ele não foi como alguns nomes que demoraram, porque não tinha nenhum representante certo de tal grupo, e o outro grupo, o que foi que fizeram? Chegaram diante de uma live e disseram assim, vai ser fulano e ciclano. Eles não tiveram nem oportunidade de escolher, mas a nossa chapa foi uma escolha construída, tá certo? Construída e bem construída, aonde teve opções, as pessoas teve opções de liberdade de indicarem. Então a gente não é um grupo desunido, é um grupo unido. Um grupo unido, eles sempre fala com os outros quem a gente vai indicar. E um desunido não, o desunido chega, um ditador chega e diz, é assim, acabou-se. Só por curiosidade, para a gente fechar dessa parte mais política, mais eleitoral, o senhor disse que só foi nascer em Caruaru, né? Então sua vida foi em Santa Cruz, por alguns anos que o senhor esteve em outros municípios não tão distantes, certo? Mas assim, no período que o senhor esteve morando em Santa Cruz, o senhor sempre foi militante desse grupo político, do grupo Boca Preta, o senhor não se envolvia ou o senhor era militante de outro grupo? Não, eu nunca fui desse grupo, também nunca se envolvi. Com nenhum outro? Não, nenhum outro. Mas depois que os nossos olhos foi abertos, tá certo? Porque de 4 anos para cá, os nossos olhos foi se abrindo para o que cada um defende. Então, a gente começou a perceber que o outro lado de lá é um lado que não defende princípios, é um lado que está do lado da esquerda, e a gente que procura cada vez mais defender os nossos princípios como cristão, aí a gente percebeu que o lado de direita é o PL. E eu tenho orgulho de ser do PL. Então, se o PL hoje, na realidade é o seguinte, eu vou ser bem sincero aqui, não é uma questão de Taboquinha, Boca Preta ou Partido Verde. É a questão do partido do PL. O partido do PL está com a Alessandra. E a Alessandra, ela tem os mesmos pensamentos da gente. O senhor está com o plano de governo na mão, certo? Então eu vou chamar o intervalo. Depois do intervalo a gente fala um pouco, certo? O senhor passa quais são as principais propostas suas e da candidata Alessandra Vieira. E já lhe perguntando também, para o senhor responder daqui a pouco, se o senhor participou também da elaboração desse plano de governo. Se tem contribuição do presbítero Ezequias aí, certo? No que está definido e planejado nele. Intervalo rápido, só 1 minuto e a gente... 1 minuto não, gente, é o costume. Esse é 3 minutos. 3 minutos e a gente volta. Programa Independente. Jornalismo profissional com a credibilidade do Santa Cruz Online. Se você está precisando de um exame de vista, você merece ser atendido na Optivista, sua clínica de olhos. A Optivista conta com diversos oftalmologistas especializados nas mais diversas alterações oculares. A Optivista possui todos os exames oculares e conta com cirurgiões aptos a realizar as mais variadas cirurgias oftalmológicas. Optivista Clínica de Olhos, a rede de clínicas oftalmológicas do Agreste de Pernambuco, com unidades em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Sim,
engana que procedimentos como implantes e facetas são todos iguais. Não são. Sorria Nordeste tem profissionais com ampla experiência e todo o processo é acompanhado de perto por uma equipe composta por especialistas. Não confunda sorrisos transformados com 100% de satisfação. É na Sorria Nordeste, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida 29 de Dezembro, em frente à Freguesia da Picanha. Toda quinta tem feira no Altas Horas Outlet. Uma infinidade de oportunidades para você atacadista e varejista. Lojas exclusivas e a qualidade de shopping com preço baixo que você procura. Rodovia PS 160, ao lado do Moda Center. No mês dos pais, a Porfírio Calçados realiza uma super promoção. Na compra de 2 pares, o terceiro é grátis. E você ainda pode parcelar no cartão de crédito ou crediário com a primeira parcela somente para novembro. 3 pares de calçados pelo preço de 2. Aqui na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, você encontra estilo para todos os tipos de pai. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Atenção para o mega sorteio da 1011. A cada R$100 em compras, você ganha o cupom para concorrer a R$30 mil em dinheiro. O grande vencedor levará para casa R$22 mil. E se estiver seguindo o perfil da 1011 no Instagram, ganhará mais R$8 mil, totalizando R$30 mil. Eu falei R$30 mil. Prêmio assim, só a 1011 Motociclo sorteia pra você. Não fique de fora, participe e boa sorte. 1011 Motociclo, em Santa Cruz e Toritama. O programa independente está de volta. Estamos de volta e o nosso bate-papo é com o presbítero Ezequias, ele que é candidato a vice-prefeito na chapa junto com a Alessandra Vieira. Essa é uma sequência de entrevista, tá certo, que começa hoje com os candidatos a vice. Nós teremos amanhã aqui a presença do candidato Cristiano Cientista, do DC, Democracia Cristã. Dia 27 é a vez da candidata Leila Diniz, do PP, Partido Progressista. E no dia 29 é a vez do Flávio Pontes, candidato a vice-prefeito pelo Republicanos. Então essa é a sequência de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Candidato, eu perguntei antes do intervalo sobre o plano de governo, certo? Se eu trouxe o plano de governo, e perguntei também se eu teve participação na construção desse plano. Sim, Ney. Como foi que foi construído esse plano de governo? Nosso plano de governo, a gente não demorou fazer, mas já foi no final que a gente apresentou, porque primeiro, a nossa gestão, ela vai ser os 4 anos com a participação de você que está em casa. Todos sabem que a gente fez algumas plenárias e nosso plano de governo, ele foi feito não só por nós, mas sim pela população, onde a gente fazia reunião nos bairros e os moradores diziam a necessidade de cada bairro. Então, nosso plano de governo teve não só a participação minha, mas também a participação da sociedade de Santa Cruz, do Capibaribe, porque eu creio que uma boa gestão, ela não fica só num gabinete, num ar-condicionado, mas uma boa gestão vai conversar com o povo, para ouvir o povo, para primeiro fazer um plano de governo. E nosso plano de governo, Ney, não foi um plano também que foi um plano repetido por outros que já passaram. Não, mas o nosso plano de governo foi ouvindo a população. O que é que tem de importante nesse plano de governo? Claro que tem muita coisa, certo? Mas, por exemplo, o que é que o senhor destaca, que o senhor entende que o senhor sendo eleito vice-prefeito, certo, junto com a Alessandra ano que vem, o senhor vai realmente ficar do lado da prefeita para que ela execute aquilo ali, porque aquilo ali tem que realmente ser cumprido e é algo que tem de mais importante. Olha, tem muitas coisas aqui. Mas, porém, o que é prioridade em Santa Cruz é a saúde. A saúde, ela é prioridade. Quando se fala de saúde também, a educação, saneamento, que nos dias que a gente está vivendo hoje, não se pode, de jeito nenhum, em um bairro, por exemplo, eu moro no Oscazão, um bairro muito
que eu amo, que eu gosto, porém esquecido pela gestão. Você tem uma ideia, estava no plano deles aí, era só plano porque eles só tem plano, mas não sai do papel quase nada. Estava nos planos deles aí de calçar 11 ruas. Isso 3 meses atrás. Botaram uns pau lá para enganar o povo, mas depois eles nem perceberam que a rua que eles iam calçar não tem saneamento. Então, que gestão é essa que vai calçar ruas e não tem saneamento? Então, assim, no Oscarzão, é um bairro esquecido. Então, a nossa prioridade, quando se fala de saneamento, também fala de saúde. Então, a nossa prioridade é saúde, segurança. Por exemplo, o nosso plano, nos bairros mais afastados, como Oscarzão, Acauã, a gente colocar ali câmeras de segurança nas avenidas principais. E também na questão da saúde, a gente pretende ampliar os postinhos que hoje é aberto só até 4 horas da tarde. Então, para a gente ampliar até 11 horas, vamos botar novas equipes, porque aquelas pessoas que trabalham, às vezes, o dia todinho não tem como se consultar, às vezes precisam. Então, se eles chegam em casa às 6 horas, eles vão saber que no bairro deles, até 11 horas, está funcionando e muita gente não tem, que mora em bairro longe, não tem carro para ir até a UPA. Então, isso também vai facilitar a vida deles. Então, nós estamos com o nosso plano de governo, muitas coisas boas aqui e a gente estamos focando muito na saúde de Santa Cruz. Só para completar algumas informações que o senhor trouxe, essas 11 ruas do Oscarzão, o que foi que aconteceu depois? Só por curiosidade, a prefeitura foi lá e botou os canos e continuou ou parou e não fez nada? Não, ela não colocou os canos. Eles colocaram os pau para dividir a metragem, para fazer o calçamento. Mas quando colocaram os pau para começar o calçamento, os moradores disseram, aqui vocês não calçam não. Mas chegou a ser feito o calçamento depois ou não? Não, o que está fazendo é um paliativo de frente à escola. Sei, mas as 11 ruas não? Não. A obra parou porque não tinha saneamento e eles também não fizeram o saneamento. Parou, e não tem saneamento. E algumas ruas, para ter esse saneamento, também tem a dificuldade de algumas pedras, que é muito lá. Então, assim, eles foram medir e não sabiam que lá que estava faltando saneamento. Certo. Sobre as câmeras de segurança que o senhor falou, que tem no plano de governo e que é importante, no Oscarzão o senhor tem certeza que não tem, porque a prefeitura propaga que tem em vários pontos da cidade. Olha, eu moro lá. Eu não vim aqui dizer se lá tivesse. Lá não tem. Tem um na escola, que é para a escola, só a escola. Eu estou falando para o bairro. Não tem de jeito nenhum. Algumas críticas são levantadas ao governo, e o senhor, como candidato a vice, queria que o senhor falasse sobre isso, que é em relação aos direcionamentos de asfalto, né? Algumas estruturações feitas no centro, enquanto os bairros da cidade não têm. Como é que se resolve essa disparidade? Faça a pergunta de novo, por favor. São levantadas críticas ao governo por ter uma atenção maior em ruas do centro, com asfalto, por exemplo, o atual governo, enquanto os bairros não têm, muitos deles não têm calçamento, por exemplo. Como é que se resolve isso? Se resolve fazendo, porque eles estão dando atenção ao centro, mais ao centro. E quando a gente anda pelos bairros mais distantes, como já falei, Jaçanã, Acauã, a gente anda, é um desprezo total, E a gente não vai ser só, a Alessandra não vai ser a prefeita e eu não vou ser o vice-prefeito só do rico. A gente vai ser de todos. Estamos para lhe ajudar. Você que está assistindo aí em casa, você vai ver que a partir de janeiro o seu bairro vai mudar, porque esse é o nosso plano de governo. Foi por isso que a gente passou esses tempos aí andando no seu bairro para a gente ouvir você, porque você é muito importante para a nossa gestão. Vou lhe fazer uma pergunta que a gente faz a todo candidato religioso que quer chegar no executivo. São João, como é que fica? O senhor vai deixar, caso o senhor seja eleito, a prefeita Alessandra à vontade para fazer os investimentos? Ou o senhor entende que isso tem que ser dosado, que não tem que investir tanto, porque não seria prioridade? Olha, o que é que eu entendo? Vamos lá.
O São João faz parte da cultura? Sim. Então, se faz parte da cultura, então tem que ser feito. E assim, sobre essa questão de deixar a Alessandra à vontade, primeiro quem está com a caneta vai ser ela, né? Que ela é a prefeita. Mas a gente vai sim sempre conversar, porque a gente tem tido essa harmonia, essa união. A respeito do São João, inclusive, nós vamos sim dizer a Alessandra, continue, mas porém não continuar do jeito que estão fazendo. O que foi que aconteceu? Santa Cruz está entre as cidades, você que está em casa, viu? Santa Cruz está entre as cidades que mais gastou no São João. Mais de 5 milhões que foi gastado no São João. Então, é gasto no São João, é cultura? Vai ser tirado? Não, porque é cultura. Mas, porém, a nossa prioridade é diminuir esses valores aí para ser investido em outras coisas que você aí no bairro está sofrendo. Tá chegando ao finalzinho da entrevista, eu queria saber o seguinte: que vice será o presbítero Ezequias caso o senhor seja eleito? Estou perguntando por quê. O Elinho Aragão, certo, que hoje é vice-prefeito, tem um gabinete do lado do prefeito. O Dida Dinan, que era vice-prefeito e Edson, tinha um gabinete lá também do lado. Outros vices em alguns municípios vizinhos passaram a assumir, por exemplo, secretarias. Que espaço o senhor pretende ter no governo? Olha, eu não vou querer nenhuma secretaria, primeiro porque eu acho que tem muitas pessoas dentro do nosso grupo capacitado para uma secretaria. E eu também não vou viver muito em um gabinete, porque como eu já tive a experiência de vereador é para estar junto do povo. E eu, como vice-prefeito, a partir de janeiro, eu vou sempre estar junto do povo. Vai ter o gabinete lá? Vai. Que também foi criado esse gabinete na gestão, né, na gestão do grupo, tá certo? Do grupo Boca Preta. Então, para valorizar o vice-prefeito. Mas vocês não vão encontrar eu lá, porque eu vou estar ajudando a prefeita a partir de janeiro, olhando e fiscalizando também como é que estão as escolas. Eu sempre vou estar conversando com os professores, porque os professores que estão aí, sempre a gente ouve eles e eles sempre reclamam sobre a questão da prefeitura não ter valorizado eles. Então, eu vou estar nas escolas. Então, o quinquênio foi tirado e muitas coisas que era para os professores, a gente vai voltar e colocar em prática e dar valor ao gari, dar valor aos professores, dar valor ao enfermeiro. E a nossa gestão não vai ser uma gestão de perseguição, e sim vai ser uma gestão de união, e a gente sempre vai estar junto do povo. Candidato, tem um pouquinho mais de 1 minuto, certo, para a gente encerrar o tempo, e eu quero lhe deixar à vontade nesse tempo, para o senhor falar agora diretamente aos eleitores, às pessoas que estão acompanhando essa entrevista, a partir de agora. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Pena que o tempo no instante passou, e também agradecendo a vocês aqui, Ney Lima, e também todos aqui da rádio, e também você que... e também os demais que estão aqui, né? Está aqui os companheiros, candidatos também, a futura prefeita Alessandra também está aqui, e você que está em casa. Eu quero dizer que a partir de janeiro, você vai ver a diferença que vai acontecer em Santa Cruz. No dia 6 de outubro, eu peço o seu voto. Vote 22. É o voto da confiança, é o voto da esperança e o voto de uma gestão que não vai perseguir nenhum funcionário. Muitos funcionários têm conversado com a gente, não pode tirar foto, não pode se identificar, porque senão amanhã ele sai. Mas estão caladinhos. Mas no dia 6 de outubro, aí nós vamos ver o voto dos caladinhos, o que é que vai acontecer. Rumo à vitória, 22 neles. Agradecemos a presença do candidato a vice-prefeito presbítero Ezequias aqui no estúdio, desde já desejando boa sorte na disputa. Registramos
Presença de Alessandra Vieira, candidata a prefeita, que estará conosco na próxima segunda-feira. A todos o nosso boa noite, muito obrigado. O programa Independente volta amanhã. Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online.